Antes de orarmos juntos, quero te convidar a refletir em algo profundo. Já parou para pensar que aquilo que mais pedimos a Deus, aquilo que oramos com lágrimas e jejum, pode com o tempo ocupar o lugar de Deus em nossos corações? Não é algo que fazemos por mal. Não é um plano consciente, é sutil, quase imperceptível. A bênção chega, um milagre acontece. O coração se enche de alegria. E sem perceber, damos mais atenção ao presente do que ao presenteador. O emprego que era motivo de oração vira o centro da rotina. A cura recebida se torna o foco dos nossos pensamentos. A promessa realizada começa a ser o que mais tememos perder. E o Deus que nos deu tudo isso vai sendo colocado de lado, pouco a pouco. Essa é a armadilha. Não é o mal que nos afasta de Deus, às vezes é o bem que idolatramos. O inimigo sabe disso. Ele nem sempre tira algo de você. Às vezes, ele só desloca seu foco. E isso já é suficiente para enfraquecer sua fé. Então me diga, qual é aquela bênção pela qual você mais orou? O que tem ocupado mais espaço no seu coração? O milagre? Ou o Deus que realiza milagres? Se você sente que essa mensagem falou com você, escreva Senhor. Fala comigo nos comentários. Imagina só, você ora, jejua, clama por algo. Você sonha, espera, acredita. E então Deus responde, a porta se abre, a resposta chega. Agradece, se emociona, celebra dizendo: Deus é bom. E Ele é mesmo. Mas com o passar do tempo, algo muda. Aquela bênção que antes era motivo de adoração se torna o foco da sua preocupação. Você começa a viver mais para manter o milagre do que para buscar a presença do Deus que o concedeu. Você teme perder o emprego que era promessa. Se desespera ao imaginar que o relacionamento que pediu tanto pode acabar. O filho, o ministério, tudo isso passa a ser sua identidade, sua fonte de segurança, sua razão de existir. E aí vem a pergunta mais difícil, mas mais reveladora. E se Deus te pedisse para devolver, como fez com Abraão, quando pediu Isaque, o filho, que ele esperou por tantos anos, o milagre que Deus mesmo prometeu? Seria possível confiar a ponto de entregar? Muitos dizem: sim, Senhor, eu te escolheria. Mas no momento da prova, o aperto no coração pode revelar algo diferente. Porque a gente só descobre o quanto está apegado quando Deus pede para soltar. Se essa mensagem tocou seu coração, comente: eu confio em ti, Senhor. A Bíblia nos mostra, com toda clareza, que essa luta entre o dom e o doador não é nova. Ela já estava presente na vida de Abraão, um homem justo, fiel, amigo de Deus, mas também humano, cheio de expectativas e dores. Em Gênesis 15, vemos Abraão desabafando diante de Deus. Ele havia caminhado com fé, mas seu coração ainda doía por não ter um filho. Senhor, tu me prometeste tantas coisas, mas continuo sem herdeiro. Ele estava cansado, frustrado, mas Deus o tranquiliza com uma promessa firme: você terá um filho, Abraão, de você sairá seu herdeiro. E Deus cumpriu. Contra todas as probabilidades, com Sara já idosa, veio Isaque, o filho do riso, da alegria, da promessa. Imagine a emoção, a festa, a gratidão, o alívio, e finalmente, o milagre nos braços. Mas então, Gênesis 22 nos confronta com algo que parece impossível de entender. Deus pede: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece-o. A pergunta que ecoa é: como um Deus de amor pode pedir algo assim? Mas a pergunta real é: quem está no trono do nosso coração, o presente ou o Deus que presenteou? Se você já teve que entregar algo que amava nas mãos de Deus
Escreva nos comentários. Foi difícil, mas eu confiei. O que mais impressiona na história de Abraão não é apenas sua obediência, mas a rapidez com que ele respondeu. A Bíblia diz que, sem demora, Abraão levantou-se de madrugada para cumprir aquilo que Deus havia pedido. Ele não questionou. No negocie. Não adiou. Isso nos mostra o tipo de fé que move o céu. Uma fé que não se baseia em sentimentos, mas em confiança profunda. Uma fé que sabe que Deus jamais pediria algo sem propósito. Uma fé que enxerga o invisível, que confia mesmo quando o coração chora. Abraão não sabia o que aconteceria no monte, mas ele sabia quem era Deus, e isso foi suficiente. Ele levou a lenha, preparou o altar, amarrou o filho, e quando levantou o cutelo, pronto para sacrificar o que tinha de mais precioso, Deus interveio. O anjo bradou: Abraão, agora eu sei que você teme a Deus, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. A fé de Abraão não o fez perder o milagre. Pelo contrário, o fez provar que nada era mais valioso do que o próprio Deus. E por isso, foi abençoado, além de tudo que poderia imaginar. Se você quer esse nível de confiança, comente: eu quero confiar como Abraão. Após um momento de obediência extrema, Deus não apenas poupou Isaque, ele liberou uma bênção que atravessaria gerações. Em Gênesis 22, 16-18, o Senhor declara: porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho, juro por mim mesmo que te abençoarei grandemente. Abraão não apenas recebeu de volta seu filho, ele recebeu um legado. Sua obediência se tornou uma ponte para que todas as nações da terra fossem abençoadas. Tudo porque ele escolheu obedecer mesmo quando doía. Isso nos ensina algo poderoso. A obediência nunca é em vão. A entrega nunca é perda quando é feita no altar de Deus. Cada vez que soltamos algo das mãos, algo maior pode chegar vindo do céu. Muitas vezes, achamos que Deus quer nos tirar algo, mas na verdade, Ele quer ver se pode nos confiar algo maior. E esse maior só vem quando Ele vê que nosso coração pertence mais a Ele do que as suas bênçãos. Então, hoje, se Deus pedisse algo precioso seu de volta, você conseguiria entregar? Confiaria que Ele sabe o que está fazendo? Se você já viveu um momento de entrega difícil, comente: eu entreguei e Deus cuidou. É fácil amar a Deus quando estamos esperando o milagre. Estamos na expectativa, no clamor, no jejum. Mas quando a bênção chega, muitas vezes nossa adoração diminui, o coração se distrai, a mente se ocupa em manter o que foi conquistado, e o tempo com Deus é deixado de lado. O emprego que você orou para conseguir agora rouba seu tempo devocional. A família que você tanto pediu agora virou sua prioridade número 1. A cura Paila, qual você clamou, se torna um ponto final e não um ponto de recomeço com Deus. Mas o Senhor não divide o trono. Ele não aceita ficar em segundo lugar no seu coração, nem mesmo atrás de algo bom que Ele mesmo lhe deu. Porque quando a bênção ocupa o lugar de Deus, ela se torna um ídolo. E Ele, por amor, nos confronta. Ele nos chama de volta. Ele nos pergunta, como perguntou a Pedro: tu me amas mais do que estes? João 2115. A verdadeira maturidade espiritual é dizer: Senhor, eu agradeço por tudo, mas se for preciso, eu devolvo, porque eu te quero mais do que qualquer coisa. Se essa também é a sua oração, comente: Senhor, eu te quero mais que tudo. Deus conhece cada dobra do nosso coração. Ele sabe quando estamos apenas apaixonados pelo que Ele pode fazer e não por quem Ele é. Por isso, muitas vezes, antes de liberar algo grande sobre nossa vida, Ele testa a intenção do nosso amor. Assim como fez com Abraão, assim como fez com Jó, assim como fez com Pedro.
Essa é a pergunta que ecoa ainda hoje. Você ama a Deus? Ou ama a ideia de ser abençoado por Ele? Ou ama o que Ele pode te dar? Ou ama o status que a bênção traz? Às vezes, Deus retarda a resposta à oração para que possamos descobrir o que realmente está em nosso coração. Outras vezes, Ele permite que a bênção venha e observe-se, ela vai tomar o seu lugar. E quando isso acontece, Ele não castiga, Ele corrige com amor. Ele nos convida ao arrependimento, ao recomeço. E essa é a boa notícia. Sempre podemos voltar, sempre podemos reposicionar nosso coração, sempre podemos escolher o Senhor de novo. Hoje, escolha amar a Deus não porque Ele faz, mas porque Ele é. Escolha servir não pelos resultados, mas pela gratidão. Escolha permanecer, mesmo que o milagre ainda não tenha chegado. Se essa é a sua decisão, escreva nos comentários: eu escolho a Deus acima de tudo. Quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse Isaque, Ele não queria a morte de um filho. Ele queria o coração de um pai totalmente rendido. Deus já sabia que salvaria Isaque, mas precisava ver se Abraão continuava colocando o Senhor em primeiro lugar, mesmo depois de ter recebido aquilo que tanto esperou. E Abraão passou no teste. Ele não questionou. Ele não adiou El Naupédio, garantias. Ele simplesmente obedeceu. É nesse ponto que entendemos: a fé não é apenas confiar que Deus vai nos dar o que pedimos. A fé verdadeira é confiar, mesmo quando Ele pede algo de volta. É entregar o que é precioso, com as mãos abertas, dizendo: tu deste, e se quiseres, eu devolvo, porque meu coração é teu. Você estaria disposto a subir esse monte como Abraão subiu? Você confiaria em Deus mesmo com o coração apertado, com lágrimas nos olhos, com um altar sendo construído pedra por pedra? Esse é o lugar da verdadeira rendição. Esse é o lugar onde o céu se move. Esse é o lugar onde a fé se torna madura. Se você quer essa fé que não negocia obediência, escreva nos comentários: Senhor, me ensina a confiar como Abraão confiou. Quantas vezes colocamos nossa segurança na bênção e não no abençoador? O emprego se torna a estabilidade, o relacionamento, o alicerce emocional, o dinheiro, o refúgio diante das crises. Mas no fundo, o que isso revela é que ainda não confiamos plenamente em Deus como nosso verdadeiro sustento. Abraão entendeu algo profundo. A fonte da promessa é mais importante que a promessa. É por isso que ele pôde levantar a faca sem medo. Ele sabia que o Deus que deu Isaque também poderia ressuscitá-lo, se fosse necessário. Porque Deus não mente. Ele é fiel à sua palavra. E essa é a chave. Quando colocamos tudo no altar, nossos sonhos, relacionamentos, posses, identidade, e dizemos: Senhor, nada disso me define mais do que o teu amor. Então, somos verdadeiramente livres. Livres do medo do perder, livres da ansiedade de manter, livres da idolatria disfarçada de gratidão. Você já parou para perguntar: Senhor, minha fé está firmada em Ti ou nas Tuas promessas? Hoje, talvez Deus não esteja pedindo que você perca algo, mas sim que entregue de coração. E quando entregamos, Ele nos devolve com paz, com propósito, com plenitude. Se você deseja colocar tudo novamente nas mãos de Deus, com confiança total, com fé madura, escreva nos comentários: tudo é teu, Senhor. Quando entregamos tudo, quando deixamos que Deus seja o centro absoluto da nossa vida, algo acontece. A paz que excede todo entendimento toma conta da alma. A alegria verdadeira brota, independente das circunstâncias. A confiança no Senhor se torna a base firme sobre a qual construímos cada dia. Essa é a vida que Abraão viveu depois daquele momento de rendição.
Não porque tudo ficou fácil, mas porque ele sabia que Deus era maior que qualquer desafio. Ele não dependia das bênçãos, mas do bênção que nunca falha. E essa vida está disponível para você também, hoje, agora. Não importa o que você tenha nas mãos, não importa o que você temeu perder, Deus quer ser seu tudo, sua força, seu refúgio, sua esperança. Então, untrague tudo, confie no processo, ame ao doador mais do que o dom. E para fechar esta oração, se você sente seu coração renovado e quer declarar essa entrega, escreva nos comentários: eu entrego tudo a Ti, Senhor, porque Tu és suficiente. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você sempre. Amém.